A sensação era sempre a mesma, um frio na espinha, uma vertigem momentânea e a certeza perturbadora de já ter vivido aquele exato instante. Não era uma lembrança difusa, mas uma clareza cristalina, como se o presente fosse um filme reprisado em câmera lenta. Era o déjà vu, um fenômeno que a maioria das pessoas experimentava ocasionalmente, mas que para Sofia era uma constante, uma sombra persistente que assombrava sua existência. Ela, uma jovem cética por natureza, com um intelecto afiado e uma crença inabalável na lógica, via-se confrontada por algo que desafiava toda a sua compreensão do mundo. Sofia tentava ignorar, racionalizar, mas os episódios se tornavam cada vez mais intensos e frequentes. Um dia, a caminho do trabalho, a cena se desenrolou com uma precisão assustadora. Ela viu o carro vermelho, o pedestre distraído, o guindaste oscilando perigosamente acima. O déjà vu a atingiu com a força de um raio. Em vez de continuar seu caminho, ela parou abruptamente, puxando a colega que caminhava ao seu lado. Segundos depois, um container de carga despencou do guindaste, esmagando o local onde elas estariam. O cheiro de metal torcido e o grito das pessoas chocadas preencheram o ar. Sofia estava a salvo, mas uma mistura potente de medo e uma curiosidade avassaladora tomou conta dela. Aquilo não era uma coincidência, não poderia ser. A partir daquele dia, a busca por explicações tornou-se uma obsessão. Noites viradas em bibliotecas, pilhas de artigos científicos, fóruns online e livros esotéricos preenchiam seu apartamento. Ela mergulhou em teorias sobre falhas temporárias na memória, processamento cerebral anômalo e até mesmo a possibilidade de universos paralelos. As explicações científicas pareciam insuficientes para a intensidade e a precisão de seus episódios. As especulações místicas, por outro lado, embora intrigantes, careciam de qualquer base racional que pudesse satisfazer sua mente analítica. Foi durante essa busca incessante que ela ouviu falar do Dr. Elias, um neurologista renomado, conhecido por sua mente brilhante e sua pesquisa sobre anomalias cerebrais. Inicialmente, ele era cético. Sofia não era o primeiro paciente a descrever déjà-vus frequentes. No entanto, a forma como ela descrevia os detalhes, a clareza e, acima de tudo, a utilidade de seus premonições em situações de risco começou a intrigar o médico. Ele notou a intensidade em seus olhos, a convicção em sua voz e uma profundidade em seus relatos que ia além do que ele normalmente observava. Sofia percebeu que seus déjà-vus não eram aleatórios. Eles não eram meras repetições de momentos cotidianos. Pareciam anunciar eventos significativos, grandes ou pequenos, que afetariam sua vida, ou a vida das pessoas ao seu redor. Era como se seu cérebro estivesse adiantando trechos de um roteiro que ainda estava para ser vivido. Então veio o déjà vu que mudou tudo. Não era sobre um pequeno acidente ou uma conversa trivial, era uma visão de uma paisagem árida e rochosa, sob um céu laranja, com construções de pedra monumentais e um símbolo estranho, entalhado em uma parede antiga. O símbolo era uma espiral entrelaçada com linhas geométricas, pulsando com uma energia que ela podia sentir em sua alma. Não havia nada em sua vida atual que se assemelhasse àquela cena, nem em seus conhecimentos, nem em suas memórias. Era como se uma memória muito antiga de uma vida que não era a sua tivesse se infiltrado em sua mente. O medo inicial deu lugar a um fascínio avassalador e a uma certeza. Havia um mistério muito maior por trás de seus déjà-vus. A imagem daquele símbolo estranho não a abandonava. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A insistência de Sofia em detalhar cada nuance de seus episódios de déjà-vu, aliada à sua notável capacidade de prever eventos, começou a erodir o ceticismo inicial do Dr. Elias. Ele, um homem de ciência rigorosa, sentia-se cada vez mais intrigado. As ondas cerebrais de Sofia durante os episódios eram anômalas, mas não patológicas no sentido convencional. Havia uma lucidez e uma coerência em seus relatos que desafiavam as explicações neurológicas padrão. Ele passou a dedicar mais tempo ao caso dela, montando uma equipe de pesquisa discreta, convencido de que estava diante de algo que poderia redefinir a compreensão humana sobre a memória e a percepção. Enquanto o Dr. Elias se aprofundava nos aspectos neurocientíficos, Sofia continuava sua própria busca. A imagem do símbolo estranho, a espiral entrelaçada com linhas geométricas, gravada na rocha de seu déjà-vu mais perturbador, martelava sua mente. Ela o desenhava repetidamente, suas mãos traçando
reconhecendo as curvas e ângulos com uma familiaridade assustadora. Foi em uma tarde chuvosa, empoeirada na seção de arqueologia de uma biblioteca universitária, que o mundo de Sofia virou de cabeça para baixo, folheando um tomo esquecido sobre civilizações pré-colombianas e mitos sumérios. Seus olhos pousaram em uma ilustração. Lá estava ele, o símbolo, exatamente como em sua visão. A legenda sob a imagem falava de Os Guardiões do Tempo, uma seita ancestral que, segundo lendas, possuía a capacidade de navegar pelas correntes do tempo e preservar a história. Um arrepio percorreu sua espinha. Não era uma falha de memória. Não era uma ilusão. Era real. O livro era antigo. As páginas amareladas e o cheiro de mofo preenchia o ar, mas a imagem era inconfundível. Ao mostrar a descoberta ao Dr. Elias, a expressão em seu rosto, geralmente impassível, revelou uma mistura de surpresa e relutância. Ele, o homem da razão, encontrava-se em um terreno movediço. Sofia, ele começou, a voz mais suave do que o habitual. Existem teorias, algumas bem antigas, que falam sobre memória coletiva, ou até mesmo, reencarnação. É algo que a ciência moderna tem dificuldade em aceitar, mas a consistência de seus relatos e agora essa evidência nos forçam a considerar possibilidades que antes pareciam fantasiosas. Sofia sentiu um conflito interno avassalador. Sua mente lógica rejeitava a ideia, mas as evidências, a sensação de familiaridade com o símbolo e a clareza de seus déjà-vus puxavam-na para uma direção que desafiava tudo o que ela acreditava. Era como se a realidade estivesse se dobrando diante de seus olhos. Foi neste ponto que Marco apareceu. Um historiador excêntrico, com olhos penetrantes e um sorriso enigmático, ele se apresentou como um entusiasta da história antiga e da simbologia. Tinha ouvido falar da pesquisa do Dr. Elias e da paciente com os déjà-vus extraordinários. Marco não demonstrou surpresa ao ver o símbolo que Sofia desenhara. Pelo contrário, parecia reconhecê-lo com uma naturalidade perturbadora. Ofereceu sua vasta coleção de textos e conhecimentos sobre civilizações perdidas, afirmando que poderia ajudar a desvendar o mistério. Sofia sentiu uma estranha familiaridade com ele, uma sensação de que já o conhecia de algum lugar, misturada com uma pontada de desconfiança. Seus instintos gritavam um alerta, mas a perspectiva de respostas era forte demais para ignorar. Havia algo nos olhos de Marco, uma profundidade que parecia carregar milênios de segredos. Os déjà-vus de Sofia, antes fragmentados, tornaram-se mais longos e detalhados. Ela via-se em outros corpos, em outras épocas, vivenciando dramas intensos. Fragmentos de uma história dramática de amor e perda começaram a se encaixar. Ela viu-se de mãos dadas com um homem, o rosto dele embaçado, mas a emoção era palpável. A dor da perda, o calor do amor, tudo parecia tão real. Em um desses episódios, o rosto do homem se tornou nítido. Era Marco. Eles estavam em um cenário completamente diferente, sob um céu estrelado, em uma cidade que parecia esculpida na rocha. A cena se transformou. Marco, com o mesmo sorriso enigmático, a olhava com uma expressão de profunda tristeza e arrependimento, enquanto a entregava a figuras sombrias. Era um ato de traição, mas havia uma complexidade, uma dor subjacente que sugeria que a traição não era o que parecia. O déjà-vu terminou, deixando Sofia ofegante, com a amarga sensação de que a história de seu passado estava prestes a colidir violentamente com seu presente. A respiração de Sofia ainda estava ofegante, o coração batendo descompassadamente no peito, ecoando a intensidade do déjà-vu que acabara de vivenciar. A imagem de Marco, não apenas como o historiador excêntrico que ela conhecera, mas como o amante de um passado distante que a entregava a figuras sombrias, permanecia vívida em sua mente. A dor da traição, mesmo sendo uma memória de outra vida, era palpável. Ela não podia mais ignorar. No dia seguinte, a sala de pesquisa do Dr. Elias testemunhou um confronto silencioso, mas carregado de emoção. Sofia, os olhos fixos em Marco, exalavam uma mistura de raiva e uma curiosidade desesperada. O Dr. Elias observava, perceptivo a tensão que preenchia o ambiente. Você sabia? Não sabia? A voz de Sofia era um sussurro rouco, mas carregada de uma força que surpreendeu até a ela mesma. O símbolo, os guardiões do tempo, tudo, você já sabia. Marco não desviou o olhar. Não havia surpresa em seu rosto.
Apenas uma resignação melancólica. Ele assentiu lentamente. Sim, Sofia, eu sabia, e eu sei muito mais do que você pode imaginar sobre nós dois. A revelação foi como um soco no estômago de Sofia. Marco começou a falar, sua voz suave, mas com a gravidade de quem carrega segredos milenares. Ele era um guardião do tempo, um dos poucos remanescentes de uma linhagem ancestral encarregada de proteger a integridade das linhas temporais. Seus déjà-vus, explicou ele, não eram meras visões, mas o despertar de suas próprias memórias de uma vida anterior. Eles haviam sido amantes, guardiões do tempo juntos, em uma era há muito esquecida. Eu te traí, Sofia. Marco confessou, a dor evidente em seus olhos. Mas não foi por maldade, foi para te proteger. Havia uma ameaça, uma força que buscava desestabilizar o tempo e que estava atrás de você. Eu a entreguei sim, mas foi para que você pudesse escapar e, um dia, despertar novamente e continuar a missão. Era a única maneira de garantir que você sobreviveria e que a linha do tempo seria protegida. Enquanto Marco falava, um déjà-vu final e avassalador inundou Sofia. Era a cena da traição novamente, mas desta vez ela vivenciou cada emoção em sua plenitude, a dor da entrega, a sensação de abandono, mas também a compreensão da angústia de Marco, a decisão impossível que ele teve que tomar. Ela sentiu o amor profundo que os unia, a intensidade de sua conexão e o sacrifício que ele fez. Não era uma traição simples, mas um ato de amor desesperado, uma escolha cruel para um bem maior. O clímax emocional a deixou sem fôlego, com lágrimas escorrendo pelo rosto, não apenas de tristeza, mas de uma compreensão avassaladora. A sala ficou em silêncio por um longo tempo, apenas o som da respiração trêmula de Sofia podia ser ouvido. Dr. Elias, que havia sido um observador cético por tanto tempo, agora tinha os olhos arregalados, a mente científica lutando para processar a magnitude do que testemunhava. A escolha de Sofia era clara. Ela poderia negar tudo o que sentira, tudo o que vira, e tentar voltar a uma vida normal, ou poderia aceitar seu destino, seu papel como guardiã do tempo, e perdoar Marco. A lógica ainda gritava em seu subconsciente, mas a verdade em seus déjà-vus era inegável. De repente, um alarme sibilante ecoou na sala, vindo de um dispositivo discreto no pulso de Marco. Ela está vindo, ele murmurou, a voz tensa. A ameaça que eu tentei te proteger, ela nos encontrou. Sem hesitar, Marco se posicionou entre Sofia e a porta, sacando um objeto metálico estranho que parecia pulsar com uma luz fraca. Eu prometi te proteger, mesmo que isso custe minha vida novamente. Ele disse, um sorriso triste nos lábios. A porta se abriu com um estrondo, revelando uma figura sombria, envolta em uma aura de energia distorcida. Marco avançou, interceptando o ataque, e uma explosão de energia consumiu a sala. Ele se sacrificou, desta vez de forma definitiva, para proteger Sofia. Sofia, cambaleante, sentiu a energia fluir através dela, uma nova força despertando em seu interior. Ela compreendeu, o déjà-vu não era uma maldição, mas um dom. Uma chave para acessar não apenas memórias passadas, mas também as responsabilidades de proteger o futuro. Ela aceitou seu destino, a dor da perda de Marco misturada com uma nova resolução. Com um novo senso de propósito, Sofia olhou para o Dr. Elias, que ainda estava em choque. Há muito a ser feito, ela disse, sua voz firme. E então, um novo déjà-vu a atingiu, mas desta vez, não era uma memória de dor ou traição, era um vislumbre de um futuro promissor, de linhas do tempo restauradas, e de um universo em equilíbrio. Ela viu-se, não sozinha, mas ao lado de outros, protegendo o fluxo do tempo, com a sabedoria de milênios em seus olhos. A jornada estava apenas começando, e Sofia, a guardiã do tempo, estava pronta.